3 dicas para criar conteúdos melhores, mais interessantes, que engajam mais, que te trazem mais resultado. Por que eu tô trazendo 3 dicas? Porque eu podia trazer 357 dicas, mas o meu grande desafio está sendo sempre tentar reduzir as coisas para que você consiga digerir elas, e aí no próximo vídeo eu trago mais, e trago mais, e trago mais. Então eu vou trazer 3 dicas que realmente vão mudar teu jogo no conteúdo, se você levar elas a sério. Porque muitas vezes quando a gente tá aprendendo coisas novas, a gente escuta alguém falar sobre uma parada, e aí às vezes a gente acha que a gente já sabe. A gente fica tipo, legal, já sei disso, já faço isso. Mas você vai ter que parar, você vai ter que respirar, você vai ter que reconhecer que você não faz isso com maestria e que quem tem resultado com conteúdo faz essas 3 coisas com uma maestria e uma excelência bizarra. Então você pode até achar que você faz, mas se você não tá tendo resultado é porque você não faz. Beleza? Vamos lá. Antes da gente começar, todos os links importantes estão aqui embaixo, tá bom? Então, minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok, meu podcast, Isabela Mate Podcast, e o link dos cursos também que a gente tem, caso você queira. E aí, agora a gente pode começar em paz. E se você não segue também, já segue aqui, ó, o canal, já se inscreve e deixa um like aqui nesse vídeo. Acho que é isso mesmo aqui, tá? Vamos seguir. Número 1. Os temas vêm do público, não de você. Eu resumi um livro para poder falar isso, mas enquanto você estiver pensando sobre o que você acha que o outro deveria saber, sobre o que você acha que o outro deve gostar, sobre o que você acha que você quer falar, você não vai ter resultado na criação e produção de conteúdo. E por que eu falo isso? Resultado, eu tô falando resultado mesmo. Tipo, você ganhar muito mais dinheiro, você crescer muito mais rápido, você conseguir ter realmente um resultado foda, sabe? E por que que isso acontece? Porque, na verdade, as pessoas que estão consumindo conteúdo, elas não estão consumindo para ver você. Elas estão consumindo para, através de você, elas terem algum benefício. Seja um benefício de, ai, nossa, achei isso legal, achei isso fofo, achei isso estiloso, aprendi alguma coisa, tive alguma reflexão, dei alguma risada. Mas é sempre sobre elas. O nosso mundo, e o seu, o meu, de todos nós, o nosso mundo, ele é sobre a gente. Ele é uma interpretação nossa de tudo que acontece. Então, aquilo que a gente vive no mundo, normalmente, vai estar sempre centralizado em nós. Então, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você pensou. Ah, mas o outro fez isso e eu me senti dessa forma. Então, a gente sempre vai estar, o mundo vai estar girando em torno de nós. Sempre vai estar assim. Não significa que você precisa ser uma pessoa egoísta, que você precisa ser uma pessoa, nossa, péssima, uma pessoa ruim. Mas significa que você tem que entender que assim como isso acontece com você, isso também acontece com os outros. E o que eu quero dizer com isso acontece com os outros? Eu quero dizer que se você quer que as pessoas sejam seduzidas a você, e quando eu falo seduzido, não é a palavra de sedução tipo sexy, não é isso, tá? Sedução é aquilo que te atrai, que você é atraído por aquilo, então você foi seduzido por algo. Você pode ser seduzido por uma propaganda, seduzido por um bebê fofinho que te dá vontade de chegar perto, seduzido por uma pessoa de forma romântica, seduzido a algum trabalho específico porque ele te chamou de alguma forma. Então, a sedução é aquilo que envolve você e te atrai, e muitas vezes a gente racionalmente não sabe explicar muito bem, mas a gente quer estar perto, a gente quer aquela coisa, e não sabe explicar de forma racional. Isso é sedução, só pra gente deixar os termos claros e você não achar que eu sou uma maluca, tá? Talvez você já saiba que eu sou um pouco maluca, mas se você não acha que eu sou uma maluca ruim, eu sou uma maluca boa. E o que você tem que entender? Se a gente leva isso em conta, para que você consiga seduzir, ou seja, fazer as pessoas se atraírem por você, pelo seu conteúdo, seu ou da sua empresa, tá? Você precisa fazer com que ela, no mundinho dela, sinta que tem um benefício dela consumir esse seu conteúdo. Então, no mundinho dela, ela vai estar pensando de forma egoísta, não no lado positivo, porque todos nós somos, tá? Mas de um lado meio egoísta sobre o que ela acha, o que ela pensa. E se ela tem o livre-arbítrio de seguir quem ela quiser e consumir o conteúdo que ela quiser, então ela vai seguir e consumir aquilo que ela acha que tem algum benefício pra ela. Às vezes o benefício pode ser ver uma fofoca e ter uma descarga de dopamina. Ou simplesmente, tipo, se sentir melhor vendo alguém se ferrar. Tem gente pra tudo. Então não tô falando que tem que ser, nossa, a coisa mais... que você ensine uma coisa muito radical pra pessoa. Mas você precisa reconhecer que tem que ter algum benefício pra ela.
Imagina se todos os meus vídeos aqui do YouTube fossem sobre eu. Sobre eu penso isso, eu sinto isso, eu fiz isso, eu acho que não, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Você não consegue viver numa bolha em que só existe eu e os meus gostos, os meus pensamentos. Tipo assim, dane-se eu. Meus conteúdos aqui não são sobre mim. Eles são sempre sobre o que eu vivi e o aprendizado para que você tenha um benefício. E por isso que talvez você, que está aqui no canal há mais tempo, talvez por isso que você goste do canal. Porque você sabe que não é sobre mim. Você sabe que eu sou um instrumento para te ajudar na sua vida, para fazer com que você aprenda coisas novas, para fazer com que você se sinta de uma forma melhor, para fazer com que você chegue a novas conclusões, que você adquira novos aprendizados, para fazer com que você, às vezes, reflita mais na sua vida. Mas no fundo, eu e a minha vivência não é para você olhar e falar, nossa, eu queria a vida da Isabela. Jamais. É para você falar, caramba, que interessante o que a Isabela me contou sobre um aprendizado e como isso pode ajudar a minha vida. Então, se isso te atrai, isso também atrai outras pessoas a você. Então, não fica pensando só você no que você quer criar de conteúdo. Pergunta. E aí, se você não tem uma audiência gigante, não tem problema. Pergunta para a audiência que você tem. E se não tem audiência nenhuma, pergunta para as pessoas que são potenciais clientes. Ou seja, essas pessoas poderiam gostar desse conteúdo ou desse assunto, pessoas que se interessam por esse assunto, pessoas que poderiam comprar aquilo que você vai querer vender no final das contas. Pergunta pra elas. Às vezes é um amigo. Pô, às vezes eu tô aqui com o Henrique, eu chego pro Henrique e falo, eu tive essa ideia aqui, você acha que é boa? E o Henrique me fala, pô, eu acho que eu prefiro essa, Bela, acho que essa daqui fica melhor. Porque além dele já consumir meu conteúdo, ele é uma pessoa que facilmente poderia seguir e gostar dos conteúdos. Ele tá no mundo de audiovisual, no mundo de digital. Então não precisa ser, fazer uma caixinha de pergunta no Instagram. Não é só isso. Mas pergunte, porque o que vem do público é a melhor coisa. Então, isso que eu faço me ajuda muito. Eu uso muito o Tyler também, que é o robô que a gente criou, que é o Tyler do Creators, que é o robô que a gente criou, que é alinhado com o meu posicionamento e todo o banco de dados de tendências, buscas, e alinhado com o meu posicionamento, as minhas editorias, o meu conteúdo e a minha metodologia de criação de conteúdo, ele traz várias ideias de conteúdo. Inclusive, essa daqui é uma ideia que veio do próprio Tyler. Só que a maioria dos conteúdos que realmente viram são aqueles conteúdos que eu observo o que o público fala e eu uso o que o público fala como combustível para o meu conteúdo. Entende? Então, assim, eu uso o Tyler e uso o combustível de conteúdo vindo dos outros. Então, eu abro live, e aí, às vezes, em uma live tem 60 temas que saem. Às vezes, eu abro caixinha de pergunta. Às vezes, eu só pergunto para as pessoas que estão próximas. Ou, às vezes, eu leio os comentários, leio as DMs. E aí, no comentário e na DM tem muito ouro sobre o que criar. Mas não fica só na sua cabeça, pensando só no que você acha que é legal. Veja o que os outros querem, tá? Dica número 2. Pensar o conteúdo com um olhar de gerar impacto na pessoa e não só métrica. Por que isso? Porque toda palestra que eu faço, gente, quase toda palestra que eu faço, que está relacionada com conteúdo, eu faço a seguinte pergunta. Eu falo assim, quantos conteúdos você viu nessa última semana? E aí as pessoas, cara, sei lá, 1.000, 2.000 conteúdos que você passou assim? Pelo menos, né, uns 1.000, 2.000 conteúdos a gente deve ter passado e visto em uma semana. Se não mais. Eu não tenho nem noção desse número, tá? E as pessoas falam isso, qual que você lembra? De bate pronto. A maioria, tipo, 99% das pessoas fica... Aí, às vezes, tem alguém que fala, eu lembro de um conteúdo tal. Aí, como tá na minha palestra muitas vezes, eu lembro desse conteúdo que você fez. Mas, assim, a maioria das pessoas nem lembra dos conteúdos. Então, do que adianta você ter tido um monte de visualização se essas visualizações não foram impactantes pra ninguém? Se elas não foram impactantes e você não vai ser lembrado, você não vai conseguir construir um posicionamento que te permita vender mais, vender com menos esforço. Você tem que ser lembrado. Gente, mais importante do que ter mais seguidores é ser lembrado. Porque tem gente com milhões de seguidores que se eu te mostrar, talvez você nem saiba quem é. Talvez você siga e fale, quem que é essa pessoa que eu tô seguindo? Você nem ligue. Porque é tão genérico, é tão vazio, é tão superficial, que dane-se, não muda nada na sua vida. E às vezes um conteúdo que você vê, que não é o conteúdo mais bombado, não é o conteúdo mais hypado, é um conteúdo que pra sempre você vai lembrar daquela pessoa. E aí, o jogo que eu falo pra vocês que a gente tem que jogar é o jogo de longo prazo. Porque é mais devagar construir uma audiência com pessoas que vão lembrar de você, porque você vai estar construindo conteúdos com mais profundidade, com mais impacto. E provavelmente não vão ser os conteúdos que mais vão viralizar. Eles podem ser, sim,
mas provavelmente os que mais vão viralizar, eles estão voltados para entretenimento. Uma coisa não é regra e a outra não é regra. Eu tenho vários conteúdos que viralizaram que eram de entretenimento e vários que viralizaram que eram bem profundos. Então, isso não é regra, mas isso é um geral estatístico, assim, tipo uma média, tá? Se você fosse orientar só pela média, você não vai ser lembrado. Então, eu não tô falando que o entretenimento não te deixa ser lembrado, mas se você produz que nem todo mundo, só pra viralizar e só pelas métricas, só pelo número, você não vai ser lembrado. E se você não é lembrado, você constrói uma audiência grande que não lembra de você e não gera preferência por você. Preferência de compra. E só o número não te diz muita coisa. Porque se você não é lembrado, se essa plataforma cai agora, será que elas vão te buscar em outra? Eu fico pensando isso. Se o Instagram hoje derrubou, as pessoas vão me procurar no TikTok, no YouTube, no podcast? Eu acho que elas vão. Não sei, me responde aqui embaixo, você nos comentários que consome os conteúdos. Você iria me procurar? Você ia procurar meus conteúdos em outros lugares? Porque se você tem uma utilidade e realmente se importa com o outro, se importa com o impacto na vida do outro, ele vai te procurar. E se ele vai te procurar e você constrói uma legião de pessoas que querem te procurar e que estão dispostas a ir atrás de você, você, no longo prazo, passa a ter muito mais resultado. É como se fosse uma bola de neve. Ela vai aumentando, 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 e quanto maior ela fica, e é uma parada exponencial. Então, no começo, demora pra pegar tração, mas quando pega, é um negócio que, assim, tudo começa a crescer assustadoramente. E eu te falo porque demorou, no meu caso, mas hoje em dia eu vejo tudo crescer assustadoramente, todos os resultados, o reconhecimento. E eu sei que é fruto de querer o impacto e não só os números. E querer o impacto e não só os números por mais de 10 anos. Então, tipo, faz o seu trabalho bem feito. Eu podia ter feito em menos tempo, mas foi a minha trajetória, eu não sabia de muita coisa. Entende? Então, faça, porque você vai colher o resultado disso. E número 3, conte histórias. Não pensa só em conteúdo técnico. Esse conteúdo que eu trago pra vocês, eu trago várias coisas técnicas, mas muitas vezes eu trago histórias pra ilustrar. Eu falo, uma vez eu fiz isso e aquilo. Ai, nossa, aconteceu isso comigo por isso, isso, isso. E às vezes você lembra da história. Às vezes você não lembra nem da parte técnica. A parte técnica você só lembra quando você lembra da história. Porque desde sempre, gente, isso não é uma novidade. Eu sei que muito se fala agora de storytelling e tal, e blá blá blá. Mas storytelling nada mais é do que a palavra em inglês para contar histórias. Contação de histórias. E contar história a gente já faz desde que a gente é uma espécie. Desde que a gente estava em tribos, a gente conta histórias. E as histórias são responsáveis por a gente desenvolver a linguagem, por a gente gerar conexão social, pelo desenvolvimento da nossa espécie como um todo. Se não fossem as histórias, não existia religião. Se não fossem as histórias, não existia sociedade, não existia cultura, não existiria nada que a gente conhece. Tudo é feito de história. Então, conte histórias. Desde que eu aprendi real e apliquei a minha habilidade e técnicas de contação de histórias, estruturas narrativas, para contar histórias nos meus conteúdos, os conteúdos passaram a ter muito mais resultado, envolvimento do público. Então, conte histórias. Isso é muito, muito, muito importante. E se você não sabe contar histórias, primeiro ponto, você sabe sim. E sabe por que eu sei que você sabe? Porque se eu te pedir pra me contar uma fofoca quente aí, você vai me contar essa fofoca de um jeito incrível. Talvez você, quando vai pensar em uma história que não seja uma fofoca, que seja algo sobre o seu trabalho, ou sobre conteúdo, ou algo relacionado ao que você faz, talvez você trave, fique muito técnico. E comece a contar as coisas de um jeito muito, assim, sabe assim, o acontecimento factual e não tão emocional que nem quando a gente conta uma fofoca pros nossos amigos. Mas existem estruturas. Toda a história pode ser inserida em estruturas narrativas. Tem filmes e diretores, por exemplo, o Christopher Nolan, uma das estruturas narrativas que ele mais gosta de usar, que é do Batman, O Retorno, Oppenheimer, Interestelar, ele é um diretor fera, assim. Uma das estruturas que ele mais gosta de usar é do loop narrativo, do open loop. Então, quem já assistiu Interestelar sabe muito bem disso, né? Que o final se relaciona com uma parte do filme ali e muda todo o significado do filme. Isso é uma estrutura. Se você consegue inserir suas histórias nessa estrutura, ela se torna 1000 vezes mais interessante. E eu quero te fazer um convite, inclusive. Se você quiser aprender as estruturas de contar histórias que vendem ideias, vendem conceitos, vendem mensagens, vendem produtos, serviços, o que é que você quer vender, ele vai vender. Quer aprender essas estruturas, pegar, aplicar e vender? Aqui embaixo tem o link do Histórias que Vendem.
é o nosso curso do Imatize, que ensina essas 8 estruturas de forma totalmente prática. E você também tem acesso ao Tyler Gump, que é um robô que a gente criou, que você escreve as suas histórias, você pode até gravar as suas histórias assim, tipo, com áudio, sabe? Gravar as suas histórias, você joga no Tyler Gump e escolhe uma das estruturas, ele te ajuda a inserir a sua história dentro da estrutura que você já vai ter aprendido, e isso facilita vezes 1000 a sua vida para criar conteúdos que envolvem as pessoas. Então eu queria te falar isso, tá? Se você quiser, o link está aqui embaixo. E eu espero que esse vídeo e essas 3 dicas, se você levar ela realmente ao pé da letra e realmente aplicar ela nos seus conteúdos, as 3, você vai ter muito mais resultado. E eu quero muito que você tenha mais resultado, tá bom? Obrigada por confiar em mim, continue por aqui, temos vídeos novos 2 vezes por semana. E acho que eu tô me inspirando, Rick. Eu acho que se a gente conseguir fazer a nossa rotina bonitinha de conteúdo, eu queria aumentar o YouTube. O que você acha? Não fixo, mas tipo, tentar, tipo, as semanas que a gente ficar mais tranquilo, joga 3. Vocês querem mais? Mas vocês iam consumir? Ou eu ia postar e vocês iam me deixar aqui sozinha, falando sozinha? Vocês iam consumir se eu postasse, tipo, mais vídeos no YouTube, com mais frequência? Porque hoje em dia a gente posta terça e quinta. Aí podia ser, tipo, terça, quinta e sábado, sabe? Tipo, e sábado ser um vídeo mais vlog. Tipo, que eu faço, assim, no carro, ou em casa, eu faço um mais próximo e a gente posta esse no sábado, que seja não aqui, sabe? Eu gosto dessa ideia. Vocês gostam dessa ideia, sim ou não? Se for não comenta. Não, mas fala se você gosta dessa ideia e se você consumiria. Conteúdos mais vlogs, que seria não tão câmera e blá blá blá, mas seria eu pegando uma câmera, abrindo no lugar e falando um pensamento, uma coisa mais de reflexão, mais de vida, assim. Então traria esse outro viés um pouco menos prático, mas um pouco mais de reflexão mesmo aqui pro YouTube. Não sei o que você acha, mas eu gostaria de saber a sua opinião, tá? E é isso. Deixa um like aqui nesse vídeo se você ainda não deixou, se inscreve no canal. Um beijo e te encontro no próximo vídeo. Beijo!